A era de ouro do crédito privado no Brasil está acabando? Então, a gente falar simplesmente que está entrando numa queda de taxa de juros e que isso vai significar uma retração do mercado de crédito, eu particularmente não acredito nisso. O mercado de crédito e o mercado de equity andam necessariamente juntos, né? Eu acho que a nossa crença aqui é ter uma CVM forte, não necessariamente aumentar a capacidade de supervisão do Banco Central. A gente não acredita nisso. Tem exemplos dentro de casa de companhias que há 10, 20 anos atrás fizeram uma primeira emissão de mercado de capitais e em seguida foram objeto de investimento de um fundo de private equity e logo em seguida foram objeto de uma abertura de capital, né? Historicamente, a gente falava que um ticket mínimo para entrar no mercado era algo da ordem de 100 milhões de reais. Hoje a gente olha transações abaixo de 50 milhões de reais com bons olhos. Com o início do ciclo de queda da taxa básica de juros e com o governo dando múltiplos sinais de que vai começar a cobrar impostos sobre os instrumentos incentivados, o crédito privado está perto do fim da sua era de ouro. Para falar desse tema e de outros, a gente trouxe aqui para conversar conosco o Cristiano Greve, que é Head de Estruturação da Integral Investimentos. E vamos trocar um papo aqui falando sobre a tendência do mercado. Eu sou Aloysio Alves e esse é o Crédito Privado 360, o ponto de encontro de quem faz o mercado de título privado no Brasil. Cristiano, seja bem-vindo. Prazer estar com você conosco. Prazer é todo meu, uma boa tarde. Obrigado pelo convite aqui para debater um pouco o mercado de capitais e o mercado de crédito e compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui dentro desse segmento. Muito bem. Cristiano, a era de ouro do crédito privado no Brasil está acabando? Acho que a gente pode olhar de duas vertentes, né? Sempre se confunde o mercado de crédito quando a taxa de juros está alta, como se fosse uma grande atratividade para o mercado de crédito, né? Eu acho que o mercado de crédito, quando a gente olha estruturalmente, ele sempre vai ser uma fonte de captação obrigatoriamente mais barato que o mercado de equity, que o mercado de emissão de ações. Quando você tem um mercado de ações que ele é robusto, que as companhias estão saudáveis, elas podem usar a estrutura de crédito para reduzir o seu custo de capital e ter uma melhor eficiência na alocação de seus recursos, né? Então, a gente falar simplesmente que a gente está entrando numa queda de taxa de juros e que isso vai significar uma retração do mercado de crédito, eu particularmente não acredito nisso. Acho que o mercado de crédito ele vai continuar muito vinculado à atividade econômica. O que deve acontecer com a redução do custo do dinheiro, né, você vai começar a viabilizar novos projetos. Então, projetos longos de infraestrutura, projetos de agronegócio, projetos imobiliários, devem sim captar até mais dinheiro, né? Talvez você tenha uma migração entre classes de ativo, classes de ativo que tenham um retorno menor, mas sejam operações com menor risco, que demandem um custo de capital de crédito menor, vão se beneficiar dessa redução, o que no final do dia é bom para as empresas, né, que podem captar recursos com um custo menor. Olhando pelo lado do investidor, você tem um risco menor de crédito, né, um risco menor de inadimplência, né, sendo o custo de capital sendo menor, no final do dia você tem uma empresa mais saudável, com uma melhor capacidade de repagamento e com uma maior capacidade de investir em bons projetos, né? Muito bem. A gente viu nos últimos meses a Bolsa batendo sucessivos recordes, né, do Ibovespa. Agora, no momento que a gente conversa aqui, acima de 170 mil pontos, o que em algum momento no ano passado parecia muito improvável. Uhum. E agora, quando a gente tem esses momentos, como quem está assistindo agora, as empresas, principalmente as maiores, começam a falar, puxa, será que, né, pode ser um momento ali para eu voltar a considerar isso? Você acha que o mercado de ações, quando o juro efetivamente começar a cair, ele vai ser um competidor do mercado de crédito privado? O mercado de crédito e o mercado de equity andam necessariamente juntos, né? Uhum. Você tendo companhias mais capitalizadas, ele pode ser um competidor no primeiro momento, onde a companhia quer fazer um investimento de maior risco e ela pode usar a emissão de ações para captar recursos, né?
Mas isso não inviabiliza o mercado de crédito, acho que muito pelo contrário, né? O crédito ele é mais saudável quando você tem um mercado de equity pujante, né? Então, as companhias tendo a opção de alavancar suas operações com crédito, pode se tornar o retorno dos ativos que essas companhias estão investindo ainda melhores, né? Então, a conjunção entre dívida e ação acaba sendo a melhor equação de estrutura de capital para as empresas. Então, é sempre importante a gente olhar a estrutura de capital que as companhias estão adotando. Quando a gente passa períodos muito longos, né, onde o mercado de ações está fechado, as companhias se alavancam demasiadamente, muitas vezes além da própria capacidade de pagamento das mesmas, pelo motivo que você não tem alternativa, você tem que captar recurso para continuar mantendo a sua atividade e você vai vendo margens cada vez mais apertadas, né? Porque o custo do dinheiro, muitas vezes, ele é além da capacidade de geração de caixa da empresa. Quando a gente começa a ter uma redução de taxa de juros, o custo de capital como um todo da companhia cai, o que faz com que a companhia possa ter um custo de capital ainda melhor, mais eficiente e possa captar tanto dinheiro de credores, né, através de instituições financeiras ou mercado de capitais, como possa emitir as ações. Então, no final do dia, um mercado saudável, ele parte da premissa que existe crédito e existe equity. Quando a gente faz a combinação desses dois, acho que o mercado fica mais saudável e mais eficiente para todos os participantes. Joia. Agora, vocês tiveram uma grande expansão aí nos últimos tempos. A Integral é uma pioneira no mercado de securitização, de FDICs, né? E agora a gente vem vendo nos últimos anos empresas cada vez menores acessando o mercado. No Brasil, a gente tem historicamente um problema muito grande de formalização das empresas, o que impede empresas até média para grande, às vezes, acessarem aí o mercado. Você, na Integral, é quem põe a mão na graxa lá e que faz a estruturação dessas operações ali. Conta um pouco para a gente, Cristiano, como assim, os desafios, né, para essas empresas que estão acessando o mercado aí pela primeira vez. Não, bacana. Acho que esse é um tema super importante, principalmente para empresários do que a gente chama aqui de middle corporate, empresas de médio porte, né? E onde o grande desafio dessas empresas, muitas vezes, acaba sendo uma estrutura de governança robusta, que ela possa passar a credibilidade para o mercado de capitais poder, né, comprar os títulos de dívida daquela empresa ou cotas de um fundo que ela seja cotista. Aqui na Integral, o que a gente vê é exatamente esse desafio, né? Muitas vezes não é nem o porte da empresa o impeditivo, mas muito mais uma estrutura de governança adequada, onde a empresa tenha bons controles, tenha as suas demonstrações financeiras, né, devidamente controladas, muitas vezes auditadas, ou seja, as companhias que têm condição de ter todos os elementos que no fim do dia o mercado de capitais pede, são as que conseguem acessar o mercado, né? Olhando principalmente pelo lado da Integral que a gente faz lá, que essencialmente é a estruturação de fundos de investimento em direitos creditórios, acaba sendo uma porta de entrada para essas companhias fazerem a sua primeira incursão no mercado de capitais. Por que o fundo de investimento, né, os FDICs, né, são portas importantes de entrada? Porque no final do dia o FDIC ele é um instrumento que ele tem uma governança própria, onde você tem um gestor, um administrador, um custodiante e toda uma série de prestadores de serviço que estão de alguma maneira dando um selo de qualidade para aquela transação, para aquele fundo, né? Onde no fim do dia a empresa consegue emprestar um pouco dessa credibilidade desses prestadores e acessar o mercado pela primeira vez. Essa estrutura a gente enxerga que acaba funcionando muito bem para as companhias. A gente tem exemplos dentro de casa de companhias que há 10, 20 anos atrás fizeram uma primeira emissão de mercado de capitais e em seguida foram objeto de investimento de um fundo de private equity e logo em seguida foram objeto de uma abertura de capital, né? Então você claramente vê que a estruturação de uma operação de securitização através de um FDIC, muitas vezes abre muitas portas para que essa companhia comece uma história com o mercado de capitais. E a gente entra muito nesse primeiro momento, né, onde a gente consegue
olhar que essa empresa de pequeno e médio porte tem uma carteira de recebíveis, né, com um volume interessante, que pode ser securitizada por um veículo externo, um FDIC, né, pode ser vendida, e aquela companhia pode captar recursos, muitas vezes numa condição mais eficiente, às vezes um crédito mais longo, que ela pode contar durante ciclos diferentes da economia, então acaba sendo uma porta muito importante para as empresas acessarem o mercado. É possível fazer dar uma ordem de grandeza, Cristiano, assim, sobre, por exemplo, sei lá, 5 anos, quanto uma empresa precisava ter de recebíveis para ela colocar uma operação no mercado e assim, com esses avanços regulatórios, essa expansão do mercado, ele alcança empresas um pouco mais embaixo na pirâmide. Dá para dar uma ideia de dimensão disso? Para estruturar um fundo, no fim do dia, você tem uma coisa que a gente chama de custo de observação, né? O custo de observância, que é a contratação desses prestadores de serviço para fazer o fundo, né? Eu acho que esse custo vem caindo estruturalmente, né? Então, o que possibilita que exista uma redução nesse montante inicialmente pedido, né? Historicamente, a gente falava que um ticket mínimo para entrar no mercado era algo da ordem de 100 milhões de reais. Hoje a gente olha transações abaixo de 50 milhões de reais com bons olhos, onde as empresas conseguem se utilizar da sua carteira de direitos creditórios, né, do seu contas a receber, para securitizar para uma estrutura onde ela pode ser participante, inclusive, e esses valores têm caído, né? Então, cada vez mais esses valores, com a adoção de tecnologia, com processos de controle mais eficientes, né, com todos os sistemas de integração que existem hoje, esse custo vai caindo, o que faz com que mais empresas possam ter acesso a esse mercado. Agora está começando aí uma outra inovação regulatória aí, que é a duplicata escritural. Isso aumenta um pouco essa tendência que você se referiu, quer dizer, de ir baixando ali a barra um pouco para atingir mais empresas? Não, sem dúvida. Acho que a duplicata escritural é um avanço muito importante, né? Porque quando você pensa em mercado de crédito, né, a gente gosta muito de falar de mercado de Bovespa, de mercado de debêntures, mas o grande mercado brasileiro é o mercado de contas a receber, onde você tem compradores financiando vendedores. Uhum. A duplicata escritural, de alguma maneira, transforma esse contas a receber das empresas num título que pode ser negociado entre partes, de uma forma segura, através de um processo de escrituração e de registro em câmaras registradoras. Então, você cria um mercado secundário para todas as empresas que vendem para seus clientes e podem antecipar esses recebíveis, seja através da estruturação de um fundo de investimento, seja da venda desse direito creditório para um terceiro. Então, você cria um mercado que vai crescer muito e é um avanço muito importante que as empresas vão se apropriar dessa nova fonte de financiamento, com certeza. Joia. Vocês têm uma atuação assim de mais tempo em alguns setores econômicos, como o automobilístico, como o crédito consignado, que agora vai ter uma nova avenida de crescimento aí com o consignado privado, né? Com o mercado de meios de pagamento, antecipação ali de cartões e antecipação de fornecedores. Com essa tendência que a gente está assistindo aqui enfim, alcançar mais empresas, que outros tipos de operação que a gente não via até recentemente vão começar a chegar aí, hein? Eu acho que o limite da securitização, acho que é um pouco da criatividade dos seus participantes, né? Na Integral, historicamente, a gente trabalhou exatamente nesses setores, né? Prioritariamente nesses setores que você mencionou, né? Talvez com bastante destaque para a indústria automotiva, crédito consignado, antecipação de fornecedores e meios de pagamento, acho que são os principais verticais. E além de transações de agronegócio, também são outro vertical importante que a gente já participou. Mas não se limitou a isso, né? Até na nossa história, a gente já fez fundos que compram cotas de consórcio, compram recebíveis de motoristas de aplicativo. Ah, mesmo? Compram transações de financiamento de aparelhos celulares com um aparelho em garantia. Então, a gente já se apropriou muito da criatividade para montar operações
que tem um nível de risco, às vezes, um pouco maior do que as transações mais convencionais, mas que também tem investidores dispostos a correr esse risco em troca de um prêmio um pouquinho maior, né? Então, eu acho que a securitização, principalmente quando você olha para mercados mais maduros, tudo que tem um dinheiro no tempo, né? Você tem um recebível para ser executado num tempo, você tem uma oportunidade de securitização. Então, tem até exemplos de gestoras que compraram direitos de creditórios à venda futura de shows, por exemplo. Então, você tem muitas alternativas, até muitas vezes curiosas, e que são excelentes negócios. O importante aqui é você ter operações muito bem estruturadas, onde você está se assegurando que aquela compra daquele direito creditório foi feita da maneira adequada, que existe o direito creditório, que ele de fato tem lastro, que ele foi um bom contrato bem formalizado e que existe um bom controle por trás disso. Então, no limite, a securitização ela é bastante ampla e pode, na minha visão, tudo que é recebível no futuro pode ser securitizado. E dentro da Integral, dá uma ideia para a gente, assim, com essas frentes todas que vocês estão trabalhando, essa aceleração que a gente está assistindo no mercado aí, grandes números aí da Integral, divide com a gente. A Integral é uma gestora, como você bem falou, a gente tem 26 anos de história, né? Nascemos em 99. Em 2026, a gente está completando 27 anos, na verdade, né? Esse ano a gente com o nosso 27º ano de história. Embaixo da nossa gestora são 14 bilhões. A gente faz a gestão de uma debênture também da ordem de 7 bilhões de reais. E mais servicing especializado, gestão de outros ativos aí da ordem de mais uns 4, 5 bilhões de reais. Ao todo, hoje, ativos sob gestão e servicing especializado na casa de quase 25 bilhões de reais. Estamos chegando em números expressivos e a nossa meta é continuar crescendo, né? E vocês, assim, têm um histórico de ser muito cuidadosos, assim, não vai entrando em qualquer onda de mercado ali, né? Como é que é esse balanço de você ver muitas oportunidades de acelerar e, ao mesmo tempo, ter que fazer uma visão ali de quem é mais experiente, falar, cuidado, vamos devagar que eu estou com pressa, né? Não, crédito acho que não aceita pressa. Acho que talvez uma lição que a gente aprende a cada novo ciclo econômico, né? A cada novo evento de crédito que acontece no mercado, a gente entende cada vez mais um pouquinho disso, né? Então, crédito ele não admite risco sem adequado ajuste de retorno, né? Então, necessariamente, a nossa visão de crédito dentro da Integral é sempre usar a securitização a nosso favor. O que quer dizer isso, né? Quando eu uso um FDIC para comprar uma carteira de direitos creditórios, primeiro eu tenho que me assegurar que aquela carteira de direitos creditórios ela é bem formalizada, elas são direitos creditórios que existem, que tem um nível de inadimplência adequado ao risco daquele produto que a gente está construindo e que os colaterais existentes dentro do fundo que a gente está pondo no mercado, ou seja, a subordinação, o excesso de taxa de cessão, eventuais garantias fora da estrutura são suficientes para suportar um evento de crédito. Isso para a gente é a condição sine qua non para fazer negócio. Além disso, a gente é muito cuidadoso no que tange ao controle dessa carteira de direitos creditórios, né? Que não basta estruturar um FDIC e não saber o que você está comprando. Então, para a gente é muito importante, uma vez que a gente estruturou um fundo, captou recurso de investidor e vai comprar uma carteira, a gente tem a plena certeza que a gente sabe comprar aquele direito creditório, que aquele direito creditório vai ser cedido para o fundo da maneira adequada, com arcabouço legal adequado, que a gente tem todo o suporte documental e de registro necessário para ser feito isso, e principalmente que a gente vai controlar o processo de recebimento desse direito creditório, a arrecadação desse direito creditório, que é a parte fundamental disso tudo. Então, a gente sabendo como arrecada esse direito creditório, a gente constrói meio de trás para frente, né? Então, eu sei que eu comprei uma carteira que tem uma inadimplência esperada, com base naquela inadimplência esperada, eu construí os colaterais e construí as proteções necessárias para proteger aquele ativo, e somente aí eu vou estruturar como que eu vou fazer esse processo de arrecadação, né? Se eu vou fazer isso sistemicamente, se eu vou ter um processo formal, se eu vou ter agentes de cobrança pré-estabelecidos. Então, a gente monta todo esse ciclo de vida do produto
e principalmente a gente automatiza todo esse processo. A gente não faz nenhum processo de forma manual. Para a gente é muito importante que as coisas ocorram de forma sistêmica, que a gente consiga controlar e consiga ter isso muito na nossa mão. Você falou aí da coisa do arcabouço regulatório, né? Assim, o mercado de crédito, não dá para dizer que ele é novo, mas ele tá se expandindo, está ganhando tração aí mais recentemente, né? De forma geral, assim, de maneira muito grosseira, ele é mais novo que o mercado de ações, que andou mais, né? Tem um histórico maior. E aí a gente ouve muito do pessoal do próprio mercado que tem ali algumas questões em relação à padronização, governança, transparência, que são algumas questões ali para ser resolvidas ainda ao longo do tempo, o que tem impedido a entrada de algumas classes de investidores até agora, como os estrangeiros, por exemplo, né? Você tem ideia de como é que isso pode ser trabalhado? Se tiver alguns avanços específicos, aí a gente pode ter muito mais dinheiro no crédito privado que a gente já tem agora? Não, sem dúvida. É um jogo de confiança, né? No final do dia, o arcabouço regulatório, ele cria o ambiente para que a gente faça a coisa certa, né? Então, tratando especificamente do tema aqui de arcabouço regulatório no que tange aos FDICs, né? Então, a gente teve lá a instrução 356 que durante muito tempo regulou esse mercado, né? Que a gente recentemente aí, nos últimos anos, a gente teve a promulgação da CVM 175, que de alguma maneira modernizou esse processo, redistribuiu a responsabilidade entre os participantes, né? Onde você dividiu um pouco a responsabilidade. Então, para a gente ter a expansão, acho que o arcabouço regulatório ele vem sim evoluindo de uma forma bastante importante, de uma forma bastante fundamental para suportar esse mercado, mas eventualmente tem que ser seguido. Então você tem que usar a legislação, segui-la, e eu acho que um pouco o mercado ele vai depurando os participantes para entender quais são os participantes que têm a credibilidade necessária, que estão dispostos a fazer a coisa certa quando as coisas dão certo, mas principalmente os que querem fazer a coisa certa quando as coisas dão errado, que eu acho que esse é o mais difícil, né? Porque no final do dia, todo mundo que trabalha com crédito vai ter algum evento de crédito, de inadimplência, alguma complexidade que ao longo da vida daquela transação vai ter que ser corrigida. Eu acho que a diferença é enxergar exatamente, né? Se o arcabouço legal foi seguido à risca, muito provavelmente aquela operação está bem estruturada. E os participantes que fizeram aquela transação se responsabilizarem por resolver o que foi construído, né? Então, um pouco da experiência de estar participando desse mercado há bastante tempo, de ter visto diversos ciclos, para conhecer exatamente quais são os riscos e estar preparado para enfrentá-los. Cristiano, a gente está falando aqui muito dos fundos de direitos creditórios, os FDICs, que são um tipo de fundo. E eu queria ouvir um pouco de você. Assim, a gente teve uma entrevista recente aí do ministro da Fazenda, defendendo que o setor, né, de fundos seja regulado, a regulação passe da CVM para o Banco Central. Que tipo de implicações, se uma coisa dessa acontecesse, teria isso para vocês? Eu acho que, na verdade, o mercado de capitais tem que ser autorregulado e a gente tem que ter um órgão independente, uma autarquia como a CVM é no Brasil, como a SEC é nos Estados Unidos. É algo que tem que ser feito, na nossa visão, de forma independente, né? O que talvez precise, é sempre um desafio, é você dar os recursos para a CVM, no caso, você fazer investimentos na própria CVM para aumentar os quadros, aumentar a capacidade regulatória da CVM. Não necessariamente aumentar a capacidade de supervisão do Banco Central. A gente não acredita nisso. Eu acho que a nossa crença aqui é ter uma CVM forte, com respaldo do mercado, com respaldo dos participantes, de maneira que a CVM sim tenha condição de fazer isso, como historicamente vem fazendo. Acho que a CVM sempre foi um órgão muito respeitado por todos os participantes do mercado. Ela precisa de investimento e modernização como todo mundo. Acho que ela precisa continuar tendo respaldo, tanto governamental quanto de todos os participantes do mercado.
Muito bem. Bom, aí agora eu queria ouvir um pouco aqui, assim, a visão de vocês aí, de quais vocês enxergam que devem ser aí as novas avenidas de crescimento, além desses setores aqui que vocês já trabalham. Olha, eu acho que, de novo, né, o Brasil ainda é um país primordialmente, né, de base de serviços e base industrial. Então, necessariamente, e base de serviço, a gente está olhando todo o arcabouço aqui de meio de pagamento, de crédito, serviços financeiros, etc. Né? O Brasil, ele tendo um aumento de produtividade na sua base industrial, naturalmente, tanto o mercado de crédito quanto o mercado de capitais tendem a crescer necessariamente. Né? Eu acho que a gente não precisa de muita criatividade. Eu acho que você precisa entrar o número de participantes que entram no mercado. Quanto mais companhias estiverem dispostas a fazer os investimentos de governança necessários, a serem convidados a participar desse mercado e não necessariamente ficar num crédito bilateral somente com o banco, né? Se utilizar das duas fontes de financiamento, eu acho que isso naturalmente faz com que o mercado cresça muito. Eu acho que o Brasil ainda está tateando o mercado de capitais, ele ainda é tímido em relação ao potencial brasileiro. Se a gente pensar só no mercado de contas a receber aqui, que é um mercado que talvez seja da ordem de alguns trilhões de reais aqui, a gente tiver a migração desse mercado através de instrumentos como o duplicado escritural, que você bem mencionou aqui, trazendo isso para um processo de construção de produtos e de soluções de mercado, o mercado naturalmente cresce. Né? A gente não precisa de muita invenção no Brasil, acho que a gente precisa de estabilidade regulatória, confiança dos participantes e segurança, e que os investidores tenham segurança que as operações vão ser bem montadas e bem estruturadas, como historicamente a gente fez. Né? O mercado bancário brasileiro é super sofisticado, tem milhares de soluções de pagamento, diversas formas, né? Tanto que é um mercado super pujante que funciona bastante. Eu acho que existe, sim, espaço de crescimento, mas não precisa de muita coisa. O Brasil precisa um pouco de estabilidade e previsibilidade para que os empresários e tomadores de recurso possam fazer suas decisões de investimento de médio e longo prazo e contar com o mercado de capitais para suportar. Tá certo. Cristiano, muito obrigado. Então, um prazer ter você conosco. Já vai ficar o convite para você voltar, vir falar conosco aqui à medida que esses novas frentes aí estiverem andando, ganhando tração, né? E muito obrigado por ter estado conosco. Não, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar aqui no podcast, aqui no Crédito Privado 360 e também poder falar um pouco de mercado de capitais, falar do mercado de securitização e de crédito, que eu acho que é um mercado que carece de educação, né? Carece de conhecimento e o trabalho que vocês estão fazendo na imprensa é muito importante para educar o investidor, educar o tomador de recursos e principalmente levar esse conhecimento para frente. Então, acho que parte do nosso papel aqui como estruturador e um participante do mercado é também colaborar com essa iniciativa para que a gente possa construir um mercado de capitais mais saudável e mais pujante. Legal. Obrigado. Você, nosso público do Crédito Privado 360, obrigado por ter estado conosco para assistir esse e outros conteúdos. Acesse o nosso portal créditoprivado360.com.br. Até a próxima.